Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Diz Jesus neste trecho do Evangelho de São João, trecho em que o evangelista João vai mostrando cada vez mais o conflito entre Jesus e as autoridades judaicas. Conflito esse que vai crescendo e se tornando cada vez maior, a ponto de as autoridades judaicas decidirem eliminar, acabar, matar com Jesus. E neste conflito, nesta fala de Jesus, ele então diz esta verdade para aqueles que são seus discípulos: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. A primeira coisa para a qual queria chamar a atenção dos irmãos é este verbo que Jesus usa no presente. Quem crê possui a vida eterna. Jesus não diz no futuro possuirá a vida eterna. Jesus fala em termos de presente, possui a vida eterna. Vamos depois voltar então para este possuir a vida eterna no tempo presente de que fala Jesus, pois vamos refletir agora sobre esta primeira parte. Quem ouve a minha palavra. Evidentemente, irmãos e irmãs, que aqui não trata-se apenas de um ouvir físico, de quem é capaz de escutar um som e entender este som. Este ouvir aqui se trata de compreender aquilo que Jesus diz, aceitar o que ele ensina, e estar disposto a fazer o que ele pede. Pois em outra passagem do Evangelho ele vai dizer, comparando aqueles que escutam a sua palavra: quem escuta a minha palavra e não a pratica, é como um homem sem juízo que construiu a sua casa sobre a areia. Veio a chuva, veio as tempestades, vieram os ventos, e a casa caiu, e grande foi a sua ruína. Ouviu a palavra, ouviu. Praticou a palavra, não. Então aquele ouvir não trouxe fruto, não teve uma consequência prática para a vida de quem escutou. E nesta mesma passagem, Jesus vai dizer, por outro lado, quem escuta, quem ouve a minha palavra e a põe em prática, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, vieram as tempestades, a chuva deu contra a casa, mas ela não caiu, permaneceu de pé, pois estava construída sobre a rocha. É preciso ouvir, mas não apenas ouvir, praticar o que Jesus fala. E o praticar o que Jesus fala depende também de como a gente vai entender aquilo que Jesus está falando. Lembremos daquilo que eu mencionava no domingo passado acerca do templo, quando Jesus falava para as autoridades judaicas: destruí este templo, em 3 dias eu o levantarei. Só que eles ouviram, mas não entenderam aquilo que Jesus estava dizendo, pois o evangelista tem que explicar que Jesus estava falando do templo do seu corpo, enquanto eles entenderam o templo fazendo referência ao templo de Jerusalém. Ouvir a palavra de Jesus, entender a palavra de Jesus,
praticar a palavra de Jesus. Quem ouve, quem entende e quem pratica, possui a vida eterna. E assim, irmãos e irmãs, quem ouve, quem entende e quem pratica, ouve, entende e pratica por causa desta outra palavra que Jesus diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. É preciso acreditar em Jesus como enviado, o enviado do Pai. O Pai que tem um plano de salvação para toda a humanidade. O Pai que deseja que todos e cada um se salvem, cheguem ao conhecimento da verdade. É preciso então ouvir, entender e praticar o que Jesus diz, mas ouvir, entender e praticar só será possível se nós acreditarmos que o Pai enviou Jesus como seu Filho, como seu mensageiro. É preciso então crer no Pai, crer que o Pai enviou Jesus como seu Filho, porque tem muitos que creem em um Deus, mas não no Deus que é Pai, não no Deus que enviou Jesus Cristo. Creem no Deus, ou então creem em uma divindade, ou então creem em uma força que rege, que governa o universo. Para estes que creem numa força que rege, que governa o universo, não creem em Jesus Cristo como enviado do Pai, porque não acreditam no Pai, acreditam em uma força que rege, que governa o universo. Acredita em uma divindade, esta que não é o Pai, é algum Deus que governa este mundo. É preciso crer, mas crer no Pai, no Deus que, criando tudo e todos, tem um plano de salvação para cada um. E assim, Jesus vai dizer: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Chegamos agora então nesta palavra de Jesus, possui, a qual eu mencionava no início, que ele faz referência ao possuir no presente e não no futuro. Jesus não diz possuirá a vida eterna, mas Jesus diz possui a vida eterna. Por que Jesus faz isso? Porque em outra palavra do Evangelho, Jesus vai dizer: a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, ó Pai, e aquele a quem tu enviastes. Quem conhece o Pai, quem acredita no Pai, quem conhece Jesus, quem acredita em Jesus, já iniciou a vida eterna. Vida eterna que será definitiva quando terminar a nossa vida neste mundo, quando terminar a nossa passagem neste mundo. Aí de fato esta vida eterna será definitiva para nós e será por toda a eternidade. Só que nesta vida eterna não estaremos mais sujeitos às limitações deste mundo, às limitações desta vida. Nos diz Deus lá no livro do Apocalipse que ele então enxugará toda lágrima, desaparecerá toda dor, toda morte, toda doença, toda tribulação acabará, porque então na vida eterna será o reinado pleno de Deus. Por isso que Jesus diz: quem ouve as minhas palavras, quem crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Porque a vida eterna começa neste mundo e ela se torna definitiva com a nossa passagem, com o nosso fim por este mundo. Vida eterna começa aqui. De igual forma também, a morte eterna, ela começa aqui.
quando não se escuta a palavra de Jesus, quando se não entende a palavra de Jesus, quando não se pratica a palavra de Jesus, quando não se crê no Pai que enviou Jesus como seu Filho e como seu Salvador. Já começou a morte eterna, já começou para esta pessoa o inferno, já começou para esta pessoa a condenação, porque justamente o inferno é a ausência de Deus, é a ausência de Jesus, é não ter Deus na sua vida, é não ter Jesus na sua vida. E por isso Jesus assegura logo em seguida: não será condenado quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna, não será condenado. Agora ele fala no futuro, porque este futuro diz respeito ao julgamento de cada pessoa. Depois que a gente morre, temos cada um de nós o juízo pessoal, o juízo individual, vamos ser julgados por Deus. E aqui Jesus assegura: não será condenado, pois já passou da morte para a vida, da morte do pecado para a vida com Deus. De modo que Jesus assegura: não será quando? No juízo pessoal, no juízo individual, no juízo particular. Mas a vida eterna já começa aqui, quando termina a nossa passagem por este mundo. Com a nossa morte vem o nosso julgamento pessoal, e neste julgamento Jesus assegura: não será condenado, passará de modo definitivo para a vida eterna. Assim, irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor hoje esta graça de ouvir a palavra de Jesus, entender a palavra de Jesus, praticar a palavra de Jesus e cada vez mais robustecer e fortalecer a nossa fé neste Deus que é Pai, Senhor, Criador de tudo e de todos, e que enviou Jesus como nosso Salvador. Peçamos ao Senhor que nos conceda esta graça nesta Santa Missa, por esta nossa participação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meditemos então, irmãos e irmãs, nesta palavra que nos diz Jesus no Evangelho de hoje: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna, não será condenado, pois já passou da morte para a vida.